porque eu havia convidado também outros colegas, avisei aqui nos grupos, a qual eu havia convidado, passei um novo link, e agora vai, se Deus quiser, e Rodrigo nos ajudar agora, vai dar tudo certo, tá? Vanessa, me desculpa, enfim, como eu falei, não estava sob nosso controle, a segurança aqui na internet é complicada, né? Ser professora, você me compreende como é que a gente está à mercê de muita coisa, né? Enfim, mas vai dar tudo certo, nós vamos continuar a nossa atividade, vou estar aqui também avisando algumas pessoas que estavam no ambiente, a gente já tinha mais de 50 pessoas, e vocês me ajudem também aí com as turmas ou as pessoas que vocês sabem que foi compartilhado o link. Mas eu penso que são pessoas que vocês conhecem e tudo mais, e Rodrigo, eu acho que é mais difícil, né, em relação à invasão, por ser o seu e-mail oficial da instituição. Então, Vanessa, vamos dar continuidade, e aí a gente continua a nossa atividade. A professora Vanessa fez uma apresentação, qualquer ajuda, Vanessa, estou por aqui. A gente vai estar gravando para depois estar divulgando no YouTube, porque a gente não conseguiu fazer a transmissão. O áudio meu está baixo? É aqui mesmo. Deixa eu aumentar. Pronto. Melhorou? Alguns estão dizendo que está baixo, mas a gente vai testar agora o da Vanessa, para ver se está ok. Apareceu a apresentação? Tá bom o áudio? O áudio está ok, a apresentação ainda não apareceu, Vanessa. Então, deixa eu tentar colocar de novo. Apareceu, gente? Tá carregando? Tá, abriu. Aqui abriu. Deixa eu ver do chat aqui, acompanhar o pessoal. Quando você abrir aí, você não vai conseguir visualizar o chat, né, Vanessa? Abriu para vocês, gente? Aqui para mim abriu. Abriu. Então, eu vou pedir aqui para quem está com a câmera, nesse momento a gente pode desligar nossa câmera, o áudio, porque aí fica também em relação à nossa internet, que acaba sendo frágil. A Vanessa pode continuar com a câmera dela ligada, tá, Vanessa? Qualquer coisa, te aviso que eu puder por aqui em relação a se travou ou não travou, tá bom? Tá bom. Qualquer coisa você me avisou pelo WhatsApp ou você fala, tá? Porque eu não tô acompanhando o chat. Obrigada, então, né, Vanessa. gente, acho que nós começamos com o primeiro desafio, pelo próprio título da apresentação, um dos grandes desafios do ensino remoto, né, que está sendo a invasão de hackers nas salas virtuais. Mas hoje nós vamos nos deter a falar um pouco sobre tecnologia assistiva na inclusão escolar e os desafios e as perspectivas. E eu tentei dar uma ênfase nesses desafios e perspectivas para o ensino remoto, que é o que nós estamos vivenciando nesse momento. Então, para iniciar assim, um pouquinho da apresentação, eu trouxe a definição de tecnologia assistiva de acordo com os documentos legais aqui no Brasil. Então, essa é uma definição de tecnologia assistiva nacional, né? E que também é adotou. Oi. Seu áudio, você consegue aumentar um pouquinho mais? Para mim aqui tá normal, mas tem alguns que estão me falando que pode ser o volume também do celular da pessoa, tá normal. Quem é que falou aqui? Deixa eu ver. Eu vou tentar colocar o microfone mais próximo, melhorou? Melhorou. Certo. Então, a definição, né, que nós adotamos aqui no Brasil sobre tecnologia assistiva é que tecnologia assistiva é uma área de conhecimento interdisciplinar que englobam produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada
relacionada à atividade e participação das pessoas com deficiência, incapacidades, mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Então, esse conceito, ele é um conceito muito amplo e que é necessário, primeiro ponto para que a gente pense em implementar, em usar, em ensinar o uso da tecnologia assistiva no contexto escolar, é entender o que realmente é essa tecnologia assistiva, né? E em que atividades, quando ele se refere, né, relacionada à atividade e à participação, quais seriam as atividades em que esses recursos, práticas, produtos, estratégias, metodologias e práticas podem auxiliar as pessoas com deficiência. Então, aqui eu trago essa imagem que ela vai trazer uma série, embora aqui no meio tenha um computador, né? A gente vai ver que tecnologia assistiva para além de recursos que hoje a gente considera recursos tecnológicos, como computador, smartphones, tablets, ela é bem mais abrangente e pode ser recursos confeccionados, inclusive artesanalmente. Mas essa imagem é meramente ilustrativa para que a gente consiga visualizar em quais atividades essa área do conhecimento, que é a tecnologia assistiva, ela pode maximizar, né, e aumentar a participação de pessoas com deficiência, diminuindo ou eliminando as barreiras que impedem a participação dessa pessoa. Então, ele pode auxiliar nas atividades de pesquisa, então, auxilia nas tarefas de pesquisa, de escrita, de organização das tarefas, né? E organização do calendário, organização do tempo. Então, também auxilia as pessoas, por exemplo, com deficiência intelectual, autismo, na organização do tempo. Auxilia no acesso visual, no acesso auditivo, auxilia na leitura, na comunicação, no acesso ao próprio computador, né, e outros dispositivos eletrônicos, e auxilia em tomar notas, ou mesmo na escrita por meio de ditado, ou no comando de aparelhos por meio de comando de voz. Então, e também nas questões do mapeamento da mente, né, que a gente fala um pouco na questão da neurociência. Então, a tecnologia assistiva, ela vai atuar nessas diversas atividades. E aí, eu trago para vocês um pouco do conceito para que a gente possa entender alguns pontos chaves do conceito. Então, quando lá na definição, né, de tecnologia do área de conhecimento interdisciplinar, nós temos a primeira frase, que é uma área, isso implica que não são, por exemplo, a tecnologia assistiva, ela não se restringe à área da educação, ou à área da inclusão escolar, ou à área da educação especial, ou mesmo à área da reabilitação, saúde, esporte, lazer, não. Ela é uma área interdisciplinar, então que diversos profissionais, desde professores, médicos, engenheiros, físicos, educadores físicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, podem atuar, seja na elaboração e produção de recursos, seja no seu ensino, na implementação e na avaliação da funcionalidade desses recursos. Então, aqui eu trago algumas imagens. Se a gente considerar, por exemplo, um ampliador portátil, né, de caracteres, que auxilia pessoas com deficiência visual na leitura de impressos. Então, para o desenvolvimento de um ampliador, vão estar envolvidos diversos profissionais, como o engenheiro, o físico, porque é necessário o desenvolvimento de lentes, pessoas da área das ciências da computação, em relação aos softwares,
de fisioterapeutas em relação à ergonomia, né, o quão confortável é usar esse recurso, da área médica, né, oftalmologistas. E após a sua produção é necessário o trabalho de terapeutas da reabilitação, então terapeutas ocupacionais e outros oftalmologistas especializados, ou mesmo de professores para que ensinem o uso desses recursos, né? O ensino, o acompanhamento e avaliação se esse recurso está ou não sendo benéfico. E aí, em relação ao esporte, também, se a gente for pensar, os esportes adaptados, quantos profissionais estão envolvidos, né, por exemplo, para que se desenvolva uma Paralimpíada? No âmbito hospitalar, médicos, enfermeiros, eles necessitam também de dominar a tecnologia assistiva, porque se eles têm um paciente que tem alguma restrição em relação à comunicação, é necessário que ele pense em vias alternativas para estabelecer essa comunicação com esse paciente. Então, nessa última imagem, é ilustrado um paciente, né, que provavelmente ele está com alguma, ele é um paciente não verbal e ele precisa se comunicar, fornecer informações, seja para a equipe médica, para a equipe de enfermeiros, sobre a sua condição. Então, está sendo usada uma prancha de comunicação alternativa. E a quem se destina, né, a tecnologia assistiva? Todo mundo pode se beneficiar de tecnologia assistiva. Então, o conceito ele também restringe quem é o público dessa tecnologia assistiva, que são as pessoas com deficiência, e aí entra pessoas com deficiência física, visual, auditiva, intelectual, né? Pessoas com incapacidades, e aí a gente fala de incapacidades temporárias, como, por exemplo, alguém que quebrou uma perna ou sofreu algum acidente vascular cerebral e está naquele processo de recuperação, e pessoas com mobilidade reduzida, que geralmente são as pessoas idosas. Então, quando a gente fala em tecnologia assistiva, a gente está se referindo a algum recurso, produto, serviço ou estratégia que venha a auxiliar esse público em específico a garantir mais participação, funcionalidade, autonomia e inclusão social a essas pessoas, que por motivo dessas incapacidades, ou por motivo da deficiência, ou por motivo da própria mobilidade reduzida, estão tendo, né, barreiras interpostas pelo ambiente que estão impedindo com que elas executem alguma tarefa. E embora quando a gente fala em tecnologia assistiva só venha à nossa mente a questão dos recursos, né? Recursos, dispositivos, equipamentos, a área da tecnologia assistiva ela é muito, ela extrapola, né, a questão de se constituir apenas em recursos. Então a gente diz que apenas o fornecimento do recurso ele não é suficiente para que aconteça a implementação da tecnologia assistiva. Então, no próprio conceito, ele traz outros elementos que compõem a tecnologia assistiva, como práticas, estratégias, serviços e metodologias. E aí, nessa imagem, eu trago tanto o Braille, né, que é um código, então é uma forma alternativa de permitir com que pessoas cegas realizem a tarefa de ler e escrever por meios táteis, ao invés de usar, no caso, caracteres em tintas. Então, isso não se trata, nós não estamos falando propriamente dito das funções, dos regletes, né, das máquinas de escrever, mas nós estamos falando do código, da criação do código. Então, que é, na verdade, estratégias, né, alternativas de leitura e escrita para pessoas cegas, e a orientação em mobilidade, que são práticas. Então, são práticas que auxiliam pessoas cegas a se mover e se localizar nos ambientes e que necessita de serviços. Então, sempre é necessário que tenha um serviço de ensino dessa orientação em mobilidade
para que a pessoa com deficiência possa adquirir essas habilidades e tornar-se mais independente ao locomover-se, né, ao mover-se e ao orientar-se dentro do ambiente. Embora, quando a gente pense, né, na tecnologia assistiva, extrapole a recursos, quando a gente vai para a literatura, né, quando a gente recorre aos livros, aos artigos acadêmicos, a gente acaba vendo que a tecnologia assistiva ainda vem sendo compreendida enquanto recursos e dispositivos. Como existe uma grande variedade de recursos, são propostos alguns modos de classificação desses recursos. Eu trouxe aqui para vocês as duas principais formas com que são classificados os recursos de tecnologia assistiva, que é em relação à funcionalidade, então, em qual função, né, esse dispositivo ele vai auxiliar, e em relação à sua estrutura física, a estrutura física do próprio recurso. Então, em relação à funcionalidade, nós vamos ter recursos de tecnologia assistiva destinados para atividades de vida diária e vida cotidiana, para comunicação aumentativa e alternativa, os recursos de acessibilidade ao computador, a questão do sistemas de controle do próprio ambiente, projetos arquitetônicos, né, mais acessíveis, órteses, próteses, adaptação postural, auxílio de mobilidade, auxílio para pessoas cegas ou para pessoas com baixa visão, auxílio para pessoas surdas ou com perdas auditivas, adaptações em veículos e recursos para o esporte e lazer. Em relação à estrutura física, a gente fala da estrutura do próprio recurso. Então, a gente tem recursos de baixa tecnologia, média tecnologia e alta tecnologia. Os de baixa tecnologia são recursos mais artesanais, os de média tecnologia assistiva são recursos eletrônicos, mas que não fazem uso de softwares, e o de alta tecnologia são recursos que fazem uso de softwares. E aí eu trouxe, considerando a classificação de funcionalidade, algumas imagens ilustrativas para vocês conhecerem alguns recursos. Então, nessa primeira imagem, são dos recursos de tecnologia assistiva destinado às atividades diárias e de vida cotidiana. Então, vestir-se, né? Então, na primeira imagem a gente tem alguém vestir na meia, vestir na camisa, próprio acesso dos ambientes, abrir portas, então adaptações na maçaneta, no alimentar-se, e aí vão ter recursos para higiene, para todas as nossas atividades diárias, em que, no caso da deficiência, né, aqui praticamente em todos os casos que tem nessas fotos são deficiências motoras, né, há o impedimento, a deficiência impede o sujeito de executar a tarefa e o recurso ele vem para eliminar a barreira, né, de participação que permita com que essa pessoa execute a tarefa ou mesmo para minimizar a barreira, possibilitando a sua funcionalidade. Aqui tem os recursos, também são as atividades escolares são consideradas atividades de vida cotidiana. Então, tem o plano inclinado, nós temos um jogo que foi adaptado com a questão de ímãs e velcro para que a criança com deficiência motora consiga participar de jogos de tabuleiro com mais autonomia, né? Ele próprio mexendo as peças. Nós temos diversos tipos de engrossadores de lápis, pincel, cola e uma tesoura adaptada. Aqui nós temos a segunda categoria, que é a de comunicação alternativa, então, que varia desde recursos de baixa tecnologia, que são as pranchas, que podem ser elaboradas artesanalmente por qualquer professor, familiar, né, terapeuta, e
recursos de média, que são recursos eletrônicos. Então, no caso, por exemplo, dessa prancha em forma de relógio, está sendo usado um recurso eletrônico que vai auxiliar com que essa setinha ela gire ao se pressionar no acionador. Então, a setinha gira só, a partir de dispositivos eletrônicos, né, ao pressionar, quando a criança pressiona no acionador, e quando chega no cartão de comunicação, que indica o que a pessoa quer se comunicar, ela para de apertar e é indicado. E aí, esses recursos, eles são destinados para a expressão, né, para a comunicação de uma criança não verbal, seja por deficiência motora, seja por autismo, seja por uma deficiência intelectual grave. E nós temos também de alta tecnologia, como da primeira imagem, que está sendo usado um computador com ponteira, né? E diversos outros recursos de tecnologia assistiva para permitir que a criança, nesse caso com paralisia cerebral, consiga se comunicar com, seja professora, terapeuta, familiar, indicando, né? Expressando seus sentimentos, suas opiniões. Aqui nós temos recursos de acesso ao computador, então essa primeira imagem é um mouse adaptado. Nós temos diversos tipos de ponteira, então ponteiras presas em órteses, né? Nós temos o estabilizador de punho com o abdutor de polegar e a ponteira, que é aquele azul no punho da criança, da pessoa com deficiência. Se a pessoa não tem movimento dos braços, nos pés, então a ponteira ela pode ser adaptada à cabeça. Temos os acionadores que vão funcionar como se fosse o clique, o duplo clique, né, do computador. E nós temos mouses adaptados em que cada botãozinho, então direita, esquerda, para cima, para baixo, clique, duplo clique, botão direito, esquerdo, cada um é disposto em um botão que pode ser tanto utilizado por um movimento restrito das mãos ou dos pés. Aqui é só uma foto ilustrativa também, né, de um rapaz, um jovem, usando diversos recursos de tecnologia assistiva para ter acesso ao computador. Então, para conseguir participar, seja de um ambiente acadêmico, seja do próprio trabalho, e usar o computador. Então, tem mouse adaptado, o próprio fone de ouvido, né, que ele pode ter uma perda auditiva, o acionador colocado, adaptado próximo à bochecha, para que ele encoste a bochecha, né? E, por exemplo, dê o clique. Então, é uma série de recursos de tecnologia assistiva adaptada. Aqui nós temos os recursos de acessibilidade arquitetônica, que tornam os ambientes mais acessíveis, então rampas, corrimão, bebedouro acessível, piso tátil, né? Elevadores, banheiros adaptados. E nós temos os sistemas de controle de ambiente, que são sistemas que tornam as casas inteligentes. Então, uma pessoa tetraplégica, que tenha, claro, né, poder aquisitivo, ela pode adaptar toda a sua casa e comandar essa casa por um controle remoto, abrindo janelas, ligando eletrodomésticos, ligando chuveiro, abrindo portas, tudo através de um controle remoto. Aqui nós temos as órteses e as próteses, né? Que também são recursos de tecnologia assistiva. Recursos de adaptação postural. Então, é um dos primeiros pontos que a gente tem que pensar quando a criança tem deficiência física ou motora, é que ela esteja confortável, né, no ambiente escolar, porque se ela não estiver confortável, ela não vai conseguir desenvolver atenção, concentração. Então, são diversos tipos de adaptação que são feitos para que dê essa postura adequada, para que garanta a postura adequada da pessoa com deficiência, e mesmo no caso daquela imagem em que há um recurso que coloca a criança em pé para que ela possa brincar com a outra criança sem deficiência. Nós temos recursos destinados às pessoas com deficiência visual, né? Sejam cegas ou baixa visão. Então, ali a gente tem uma foto do circuito fechado de televisão,
que é praticamente uma tela, uma lente, uma câmera, que você coloca o livro impresso embaixo dessa câmera, ele faz a digitalização instantânea e já fornece para a tela aquele material, aquele conteúdo do livro impresso de forma ampliada. Tem as lupas ópticas, que são recursos mais comuns, teclados ampliados com contraste, a linha Braille, que vai transpor todo o conteúdo da tela de um computador para aquela linha de forma instantânea também, em Braille, né? Aqui nós temos alguns recursos para deficiência auditiva e surdez. Então, tudo que envolver Libras, dicionário em Libras, modos de se estabelecer ligações e se comunicar através de uma língua sinalizada, e são recursos destinados à surdez, né? E no caso até mesmo o WhatsApp, mensagens, são recursos que, por exemplo, para uma pessoa sem deficiência, ele poderia usar de outra forma, fazer uma ligação, né? Agora, para a pessoa com surdez ou deficiência auditiva, o simples fato de poder mandar uma mensagem por SMS, receber uma mensagem, é uma forma de viabilizar com que ela faça um contato com alguém que está longe, já que ela não pode ouvir e muitas vezes, né, no caso, se ela for uma usuária apenas de Libras, nem falar ao telefone. E aí tem os sistemas FMs, aparelhos auditivos, aqui alguns veículos adaptados. Então, qualquer veículo que seja adaptado para a pessoa com deficiência dirigir ou para que se transporte uma pessoa com deficiência, é um recurso de tecnologia assistiva. Recursos destinados ao esporte. Então, aqui eu trouxe algumas imagens, né, de esportes paralímpicos, então há adaptações que são feitas para que essas pessoas possam exercer a própria atividade de esporte, até mesmo participar de campeonatos como a Paralimpíadas. Então tem, no caso do basquete, a cadeira adaptada, né? As próprias próteses para permitir que pessoas amputadas corram maratonas. Então, aí a gente também tem um nicho enorme de possibilidades. E recursos de tecnologia assistiva para o lazer. Então, parques adaptados para cadeira de rodas, brinquedos, aqueles que geralmente a gente aperta para fazer barulho, né? Uma criança com uma deficiência motora grave, ela pode não conseguir nem apertar para ligar o próprio brinquedo. Então, é possível fazer adaptações com acionadores e posicionar esse acionador em um lugar onde ela tenha movimento, então próximo à bochecha, próximo ao queixo, e ela sozinha consiga ligar seu brinquedo. A bola com guiso, né, para as pessoas para a pessoa cega ou a pessoa com baixa visão. E aí, assim, eu apresentei um número muito pequeno de recursos, mas a ênfase aqui hoje é falar em uma nova perspectiva de recursos de TA, que são as tecnologias de informação e comunicação que vêm se transformando, né, em recursos de tecnologia assistiva. E aí a gente chama em TICs como TA. E de que forma isso vem acontecendo? Na verdade, a gente vem vivenciando, seja na arquitetura, no desenvolvimento de dispositivos e na própria educação, um movimento que é chamado de desenho universal. Então, é tentar fazer, por exemplo, um prédio em que o máximo de pessoas possíveis possam utilizar, tendo diferenças cognitivas, sensoriais, físicas, né, comportamentais, sem necessitar fazer adaptações. Da mesma forma, se a gente considerar os dispositivos, né, de tecnologia de informação e comunicação, então, desenvolver um computador, desenvolver um smartphone, desenvolver um tablet, em que o máximo de pessoas consiga usar sem necessitar de comprar um software adicional, sem necessidade de adaptações adicionais. E nessa perspectiva,
os computadores, os smartphones, os tablets têm se tornado um dos principais recursos de tecnologia assistiva das pessoas com deficiência. E aí eu trouxe alguns exemplos também. Então, aqui tem a imagem de um computador, e no caso da primeira imagem aqui, é um software, né, que é comprado à parte para ampliar a tela, então a gente chama de ampliador de tela, e também modifica o contraste. Então, o fundo é preto e a letra branca, e permite a visualização de pessoas, por exemplo, com baixa visão, e o uso do próprio computador, acesso à informação, livros, conteúdos acadêmicos, a pessoas com baixa visão. Só que hoje, no próprio sistema do Windows, já vem esses mesmos recursos sem necessidade de comprar um software adicional. Então, a gente tem a lupa, que essa lupa ela vai permitir essa ampliação, né, da própria tela do computador. Além da ampliação, a última atualização já permite até o próprio narrador já está embutido. Então, se ali a pessoa, em algum momento, ela não está conseguindo visualizar, ela aperta no play e já começa a ler, então já tem um leitor de telas embutido. É possível mudar os temas, né, mudando os contrastes. É possível mudar, por exemplo, o tamanho, a cor, o contraste, a transparência do próprio cursor do mouse, permitindo também o uso tanto de pessoas com baixa visão quanto de pessoas com alguma limitação motora. Então, talvez o cursor do mouse está maior possa auxiliar. O uso do teclado virtual, que é para quem não consegue usar o teclado, né, com os membros superiores, pode-se colocar um acionador que é aqueles coloridinhos, né, em qualquer lugar do corpo, e ativar o teclado virtual do próprio Windows, que vai agindo como um sistema de varredura, e quando chega na letra que a pessoa quer, ela aperta e clica e escreve o que ela quiser. Nós temos também os leitores e ampliadores de tela nos smartphones. As próprias assistentes de voz são recursos de tecnologia assistiva. Então, uma pessoa tetraplégica, ela só consegue usar o celular a partir dessas assistentes de voz, né? Então, comando de voz pelo celular, o ditado, né? Usar o próprio microfonezinho lá do teclado seja do computador, seja do smartphone, para você falar e escrever. Isso, se a gente for pensar nas barreiras, pode auxiliar crianças com deficiência intelectual, que ainda não adquiriram as habilidades de escrita, pessoas cegas, né? Pessoas com deficiências motoras graves. Nós temos aplicativos que fazem o papel daquelas lupas eletrônicas portáteis, aplicativos que identificam cédulas, aplicativos que auxiliam na orientação e mobilidade, aplicativos que fazem a identificação de produtos. Então, você tira a foto e o aplicativo ele já vai te falar qual que é aquele produto. Existem aplicativos que fazem um mapeamento de rotas acessíveis à cadeira de rodas em grandes centros, né? Aplicativos também celulares e tablets para comunicação alternativa. Então, hoje não é necessário você comprar um software de comunicação alternativa, você ter um vocalizador, que era assim, uma série de dispositivos que você tinha que ter. Hoje, no próprio celular, no próprio tablet, você consegue baixar aplicativos de comunicação alternativa. Existem os avatares, né, que ajudam na tradução, no ensino de Libras, as próprias ligações de vídeo, seja pelo Google Meet, FaceTime, permitem que pessoas surdas se comuniquem por língua sinalizada. E aí, pensando, né, em todas essas possibilidades agora, das tecnologias de informação e comunicação, e considerando que são essas tecnologias de informação e comunicação que têm possibilitado que a gente desenvolva as atividades, mesmo em um contexto de pandemia, né, de forma remota,
eu coloquei algumas questões que a gente possa pensar sobre os desafios e as possibilidades no uso dessas tecnologias de informação e comunicação, que são agora, nesse momento de pandemia, né, consideradas essenciais para que aconteça o ensino remoto. E aí eu coloco algumas questões aqui para a gente pensar. Então, sendo as tecnologias de informação e comunicação os principais dispositivos que viabilizam o ensino remoto, podemos dizer que este modelo é mais acessível do que o modelo presencial? Isso é uma questão que a gente pode estar pensando. Então, quais seriam os desafios? Ai, gente, só um pouquinho. Quais os desafios impostos à inclusão escolar considerando esse ensino remoto, mesmo diante de tantas possibilidades, né? E se há perspectivas de que as tecnologias de informação e comunicação possam ser facilitadoras no ensino remoto para as pessoas com deficiência. Então, se a gente pensar em tantas possibilidades que o smartphone, que o computador, que o tablet possibilita, né, são recursos de acessibilidade que permitem que pessoas com deficiência acessem esses dispositivos, será que o ensino remoto ele acaba se tornando mais acessível por ser via tecnologia de informação ou comunicação, ou a gente ainda tem muitos desafios como o ensino, né, do uso desses recursos de acessibilidade, o próprio conhecimento desses recursos. E eu sempre digo, só o recurso não é resolutivo de nada, é necessário uma mediação, então um serviço de tecnologia assistiva. E aí, só para finalizar, né? É possível, será, a gente pensar em inclusão escolar sem pensar em tecnologia assistiva? E para isso eu trago aqui de que forma que a tecnologia assistiva contribui, né? De que forma para o próprio modelo social, ela está articulada com o próprio modelo social da deficiência. Então, nessa imagem aqui, quando a gente pensa no modelo social da deficiência, a gente pensa em um corpo com uma limitação, então um corpo diferente em interação com um ambiente cheio de barreiras. E é a interação desse corpo com esse ambiente cheio de barreiras que gera a deficiência, que é a incapacidade de realizar alguma tarefa. Mas só o corpo, ele não vai conseguir determinar se essa pessoa vai, né, ou não realizar alguma tarefa, ou vai ou não estar incluído socialmente. Então, aqui, nesse fluxograma, traz que, por exemplo, a questão do órgão, né, é relacionada à estrutura e à função. Então, se eu, por exemplo, tenho alguma cicatriz, vou usar os exemplos que estão aqui, né? Alguma cicatriz no meu próprio globo ocular, que é o órgão. Isso vai implicar diretamente na função do olho, que vai ser a acuidade, o campo visual, o contraste, e isso vai me mostrar como o meu órgão funciona, então como funciona a minha visão. Mas por mais que essa visão funcione 5%, 10%, não tenha um funcionamento visual aproveitável, isso não vai determinar como a pessoa funciona. Então, quais as habilidades dessa pessoa em relação às atividades de vida diária, leitura, mobilidade. Por quê? Porque se ela estiver fazendo uso de recursos de tecnologia assistiva, de serviços, de práticas, ela pode ser uma pessoa cega que lê, escreve, tem um trabalho, executa suas atividades de vida diária com independência, autonomia, e a sua participação, ela vai ter uma participação, e a consequência disso vai ser uma participação plena na sociedade. Então, essa seria a importância, né, da tecnologia assistiva no contexto da funcionalidade, da participação, da autonomia
e da inclusão da pessoa com deficiência, seja em qualquer ambiente, seja no ambiente escolar, seja no ambiente de trabalho, seja na sua vida diária e cotidiana. E era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês, trazendo essas provocações em relação ao ensino remoto, para que a gente possa pensar na tecnologia assistiva enquanto possibilidades. Muito obrigada, Vanessa, pela contribuição, por toda a conceituação, os exemplos que você traz. E aí, agora, esse momento de perguntas, né? Vamos ver aqui pelo chat, se alguém tem alguma pergunta, você pode escrever aqui pelo chat, ou a gente pode abrir a inscrição se quiser falar aqui no microfone, né? Alguém gostaria? O pessoal está parabenizando você, Vanessa, pela fala. Aqui tem um comentário no chat da Janaele, que é nossa acadêmica de pedagogia. Ela fala assim, que é muito importante a tecnologia no processo de inclusão escolar. Porém, as escolas enfrentam, sim, muitos desafios para ajustar esse recurso a todas as crianças. Acho que o primeiro ponto é ter esse recurso, ter o acesso a esse recurso, depois a discussão da acessibilidade, que dentre as ferramentas, a Vanessa trouxe a discussão da tecnologia assistiva, né, com seus recursos, enfim. E eu acho que a grande questão também perpassa por isso, né, Vanessa, em relação à condição de acesso. Nós temos os desafios são enormes, se a gente pensar em termos da própria escola. Opa, tá travando, Vanessa, aqui. Né? Então, acho que o primeiro ponto é o que você falou. Existe a disponibilidade? Oi? Existe a disponibilidade? Travou aqui um pouquinho, recurso? mas voltou. O recurso está presente na escola? Ah, voltou? Voltou, pode continuar. Então, o primeiro ponto é esse, né, Maria? Esse recurso, ele está disponível na escola? Existe. Só que o simples fato dele estar presente ou não, isso não vai ser determinante em relação à apropriação, ao uso e realmente a funcionalidade desse recurso. Por quê? Porque vai depender de uma série de outros fatores, como, por exemplo, a oferta de serviços. Então, esse professor do AE, ele está capacitado, né? Ou algum professor de educação especial, ele está capacitado para ensinar a usar esse recurso, para acompanhar se ele está sendo funcional dentro da sala de aula, porque o recurso ele não é feito para usar na sala do AEE. Ele é feito para usar nos ambientes em que a criança necessita de participar, né? Então, esse professor, ele vai conseguir fazer esse acompanhamento, essa avaliação e futuras adaptações para que realmente a criança se aproprie. E a apropriação nem vai depender só disso, vai depender de fatores subjetivos, de fatores sociais. Então, se essa criança sofre bullying por usar esse recurso, ou se não há ainda aquela aceitação da deficiência, aquela aceitação da necessidade de um recurso, você pode ter o recurso mais sofisticado do mundo e o melhor professor para ensinar, que a criança ainda vai recusar e abandonar o recurso. Então, é muito difícil e é um trabalho que ele tem que ser feito em muitas vertentes, né? Para além da disponibilidade. Sim, um processo, né? Bem, eu tenho 2 inscritos aqui, a gente vai fazer um bloco com 2, não sei se são 2 perguntas, enfim. Mas o primeiro é o Vander, e depois, pode ser, Vanessa, os 2 fazem a pergunta, ou você quer um por vez? Acho que pode ser os 2. Pode ser, né? Então, vamos lá. Vander e depois o Emerson. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professora Vanessa. Boa tarde. Novamente, professora Maria do Carmo. Primeiro, lhe parabenizar pela palestra. Conseguiu ser bem objetiva e, ao mesmo
tempo, conseguiu dar um panorama geral da tecnologia assistiva, que ela se encontra em todas as áreas do conhecimento. A minha pergunta vai basicamente em cima disso, que você já praticamente respondeu para mim agora. Quando a gente trata, e nós estamos fazendo uma disciplina de educação em tecnologia, mas esse momento também requer essa aproximação com essas ferramentas tecnológicas, TICs, né? Vai passar por uma que já afeta, mesmo antes da gente ter acesso, como você acabou de falar, né? Como é que nós fazemos para se utilizar de uma ferramenta de planejamento que, de fato, fazer com que essas lacunas, que você acabou de falar, não é tão somente necessário ter uma tecnologia, porque, como você colocou de forma bem clara, nós, graças aos homens, graças a Deus, graças à nossa capacidade humana, nós, de fato, conseguimos produzir e avançar muito em relação a fazer com que as pessoas que têm deficiências e outras possam ter acesso a uma série de conhecimentos e possam ter acesso a serviços sociais que antes não podiam estar. Eu acho que a questão passa de como nós vamos fazer para que essas legislações que já se encontram em outros campos, elas possam ser cumpridas. Como se daria esse processo? Eu acho que planejamento para fazer com que tantos professores, como você disse, não é só necessário eu ter a tecnologia, não é só necessário eu ter o professor do AE, é necessário, e mais o aluno também, você colocou uma terceira questão, que não é só a questão da tecnologia. Como é que eu faço para fazer com que esses elementos possam, de fato, dar resultado para as tecnologias que elas já estão prontas, elas estão aí, foram produzidas, elas podem, como a outra colega colocou aí por escrito, possam chegar às escolas, principalmente aquelas pessoas que mais necessitam. Pronto. Parabéns novamente pela sua palestra. Wander, a sua pergunta é bem complexa porque a gente não tem, né? A gente não tem uma receita pronta. E nesse sentido, eu gostaria até de compartilhar algumas experiências que eu vivi durante a pesquisa do mestrado, do doutorado, que em todas elas eu tive como objeto de pesquisa a tecnologia assistiva. Então, no mestrado, o meu interesse, por exemplo, era conhecer se os professores de AE sabiam conceber, né, qual era o conceito, qual que é a concepção desses professores em relação à tecnologia assistiva e se eles faziam uso. E, assim, os resultados foram assustadores, porque esses recursos, por mais que de maneira, vamos dizer assim, um pouco fragmentada, dentro de um modelo único, né, tamanho único, eles estão nas escolas, porque eu não sei se a Maria do Carmo já falou com vocês, mas o professor do AE, ele atua em uma sala de recurso multifuncional. E essa sala de recurso multifuncional é composta por um kit que dentro desse kit tem recursos pedagógicos, mobiliário e recursos de tecnologia assistiva. E quando eu fiz essa pesquisa no mestrado, eu encontrei dados em que os professores achavam que o software de comunicação alternativa era uma história infantil, que eles não conseguiam abrir o CD. Que a lupa eletrônica, né, que parece um mouse, era um mouse que não funcionava. Então, eles não tinham os recursos estavam na escola, mas os professores não tinham conhecimento da existência, da funcionalidade desses recursos na escola. Então, eu acho que o primeiro passo é a formação de professores. É claro que, por mais que o curso seja um curso a perspectiva da inclusão escolar, nenhum curso de licenciatura vai conseguir formar alunos pedagogos ou qualquer outro tipo de licenciado que vá sair com conhecimento pronto e acabado e dizer, eu domino tecnologia assistiva, eu domino aspectos da educação especial, não.
Eu acredito que são formações pontuais, em que mostram possibilidades. Então, hoje aqui, como você disse, eu coloquei um panorama, né? Um panorama geral e mostrei possibilidades. Então, amanhã, quando vocês estiverem atuando na escola e vocês encontrarem um aluno, por exemplo, com paralisia cerebral, com baixa visão, cego, vocês vão lembrar, pode existir alguma tecnologia assistiva que possa auxiliar ele a participar, né? A ter mais funcionalidade na sala, então vocês vão começar pesquisas pontuais em relação às práticas que vocês estão vivenciando na escola. Então, a formação a partir da própria pesquisa, eu acredito nisso. Para além disso, não é necessário só o professor de educação especial conhecer, porque não adianta, por exemplo, um aluno ter um computador com um leitor de tela, com ampliador de tela, se o professor vai chegar lá com atividade impressa. Então, esse professor tem que saber até como organizar esses materiais para que o aluno possa usar de forma efetiva, né, o recurso de tecnologia assistível. Então, esse é outro ponto, a conscientização dos colegas, assim, que o respeito às diferenças. Então só porque ele vai ter que usar uma lupa, ele vai ter que usar uma cadeira de rodas, ele vai ter que usar uma ponteira, que aquilo seja um diferente, mas que seja um diferente que seja respeitado, que todos os colegas consigam compreender, né, por que daquele uso e realmente respeitar. Então, é uma série, né, de fatores que não é através de uma receita, não é da noite para o dia, é através de um processo. E eu acho que dentro do que já vem acontecendo nas próprias tecnologias de informação e comunicação, que é, por exemplo, aparece um software leitor de tela. Passa alguns anos, o próprio sistema operacional do dispositivo já incorpora aquele leitor de tela no próprio sistema operacional. Então, vai tornando aquilo acessível a mais pessoas. Então, as nossas aulas, as nossas práticas, elas têm que ser nessa perspectiva, da gente pensar como eu posso organizar a minha aula para que todos os meus alunos possam participar. Né? Então, acho que esse que é o que a gente fala de desenho universal da aprendizagem. Então, ou que a maioria consiga participar da aula sem que eu tenha que adaptar, sem que eu tenha que fazer, vamos dizer assim, um puxadinho. Então, eu acho que são esses novos conhecimentos, né, que a própria área da educação especial tem fortalecido muito recentemente, que vão trazer impactos. Em relação, assim, a legislação prevê muitos recursos de tecnologia assistiva, mas aí já é outro trabalho, um trabalho com a família, de empoderamento desses pais, de conhecer esses direitos, de procurar o Ministério Público. Então, a gente vê que é muitas frentes, né, para conseguir, de fato, efetivar, implementar e usar a tecnologia assistiva na inclusão escolar. Bom, Vanessa. Satisfeito, muito obrigado. Uma outra questão também que a gente tem discutido bastante, né, Vanessa, é a questão do trabalho colaborativo mesmo, entre o professor da educação especial com o professor do ensino regular. Tem muito discurso de que esse aluno é da educação especial, ou esse aluno é do ensino regular, e esse aluno é da escola, né? E aí você tocou nesse ponto importante do planejamento, sim, colaborativo, mas dessa dimensão mesmo formativa, né? Inclusive também a tese da Vanessa, a qual ela comentou, está disponível, é fácil de achar, coloca só, pode ser até pelo Google geral, né, Vanessa? Coloca o nome da Vanessa completo lá, e já encontra a tese dela, que ela fez um levantamento muito interessante sobre aplicativos para pessoas com deficiência visual. Isso, e que são gratuitos, alguns, né, Vanessa, ou a maioria que você pesquisou são gratuitos, que facilitam por demais exatamente esse processo de aprendizagem do estudante. O Emerson é o segundo nosso que está inscrito. Obrigado, professora.
Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa tarde, especial para a professora Vanessa, convidada. Seja muito bem acolhida na nossa turma de Pedagogia 2016, Campus Santana da Unifap. Parabéns pela abordagem tão necessária e urgente, e em um tempo curto, mas de uma forma objetiva e precisa e didática para a gente compreender, alargar o nosso horizonte acerca deste tema tão necessário, urgente e especial, sobretudo para a gente que está nesse campo da pedagogia. E parabéns, professora. Parabéns, professora do Carmo, pela acessibilidade, inclusive, de nos prestigiar com esta maravilhosa tarde. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta, meio que ao mesmo tempo uma reflexão e um adendo a partir do que você nos ajudou a refletir, professor, que não sei se seria, como você falou, né, não tem uma receita pronta, mas uma espécie de um mapa de recursos tecnológicos, né, da tecnologia assistiva, de forma interdisciplinar, que a professora Maria acaba já trazendo para a gente aqui. Então, este mapa de recursos, né, da tecnologia assistiva, dentro de uma perspectiva interdisciplinar, nessa concepção mesmo que ela acaba de falar, né, de acolhimento, de cuidado, da acessibilidade atitudinal mesmo. Então, e existe tem muita coisa já sistematizada acerca deste ponto, mas essa questão que passa mesmo pelo cuidado, pelo acolhimento mesmo, pela essa atitude. Que o aluno de uma disciplina também pode ser aluno de uma outra disciplina, e isso ser de forma interdisciplinar acolhida. Porque, como você falou, as tecnologias são diversas, inclusive transcendem o campo, né, tecnológico propriamente dito. Então, traçar esse mapa, né, uma espécie de cartografia dessas experiências que você acabou, inclusive, de mencionar alguma, eu acho que isso é uma coisa que poderia ajudar muito dentro desse campo. E, como você falou, né, não basta somente a aquisição. Claro que a aquisição é extremamente necessária, porque há uma disparidade monstruosa e uma lacuna entre ter essas tecnologias disponíveis em espaços escolares, etc., e não escolares também, né, na comunidade, etc. Então, a aquisição, mas, sobretudo, como você mesmo mencionou, né, a utilidade, a utilização e a capacidade, inclusive, técnica, operativa, de utilização, né, dessas tecnologias, e, sobretudo, a capacidade metodológica mesmo, né, não só de operar, de apropriação e de busca mesmo. E, ao mesmo tempo, a disparidade entre essas diferentes necessidades, né, da tecnologia assistiva, as políticas públicas, né, que algumas existentes, mas uma disparidade enorme entre a efetivação delas, e, sobretudo, como seria possível a convergência entre esses campos, né, que eu mencionei, que alguns campos, o pedagógico, a política pública, no campo mesmo operacional, né, metodológico mesmo falando, e versus ao tempo tecnológico. Né? Então, a disparidade entre esses tempos é monstruosa. O tempo de ter no ambiente escolar, o tempo de aquisição, o tempo das políticas públicas que são lentas, e para um clipe eu tenho que fazer um protocolo, tem que ter o carimbo para que aquilo possa chegar. Então, esse tempo da política pública, o tempo da aquisição, o tempo do meu saber tecnológico, o tempo de mapear todos esses conhecimentos, o meu tempo pedagógico versus o tempo tecnológico, porque se lá na China já existe nos shoppings, já existe nos mercados, nas calçadas, no Brasil ainda está se pensando, dialogando, etc. Então, esse tempo, essa disparidade. Quando chega um tablet aqui, lá já está fora de uso, já está obsoleto, a tecnologia é muito mais avançada, etc. Basicamente seria isso, professora. Muito obrigado pela contribuição e gratidão. Esses desafios que você acaba de levantar, né, fazendo essa problematização, é um dos grandes desafios da própria implementação da tecnologia assistiva.
E isso, assim, eu não vou falar nem de recursos altamente tecnológicos, em que a tecnologia hoje é recente e amanhã já é obsoleta e já tem uma mais inovadora, mas eu vou falar de recursos de tecnologia assistiva simples. Então, por exemplo, um livro ampliado ou um livro em braille para pessoas com deficiência visual. Hoje, eles geralmente são solicitados em centros de atendimento pedagógico, né, nos CAPs, nos próprios centros de atendimento da pessoa com deficiência visual. E eu vou dar um exemplo aqui em Goiás. Aqui em Goiás, a gente só tem esses centros na capital, que é Goiânia, que atende o estado inteiro. Então, a gente faz, por exemplo, tem um aluno com baixa visão aqui em Catalão, você faz a solicitação 6 meses antes de iniciar o ano, para que os livros didáticos cheguem a tempo do ano iniciar, eles adaptados, e eles vão chegar no meio do ano. Então, é praticamente assim, a criança perde 6 meses aguardando aquele material, quando chega o ano já está terminando, mesmo que você peça com antecedência. Então, entra as questões burocráticas, a questão da oferta de serviço, e eu acho que tudo isso vai se resumir em uma única coisa, né? A questão da falta de financiamento. E aí a gente entra nas questões de concepção. Então, quem é esse público com deficiência? Quem foi ele historicamente? Se realmente para questões de políticas, do governo, há uma valorização da pessoa com deficiência? Não, então acaba sendo tudo feito de forma muito vagarosa, com financiamento muito pequeno, com oferta de serviços reduzidas, e vai se fazendo naquele jeitinho que só vai trazendo consequências negativas para a própria pessoa com deficiência. Então, é um grande desafio pensar na convergência das políticas públicas, né, da própria efetividade, da oferta, da implementação, da demanda na escola. São desafios enormes para a gente poder pensar nessa implementação. E você citando de países desenvolvidos, eu lembro de ouvir uma palestra em que uma pessoa com deficiência falava, né? Eu me sinto muito muito menos deficiente em Londres do que em São Paulo, por exemplo. E olha que eu estou citando uma cidade que é um grande centro nacional, né? Por quê? Porque lá em Londres o transporte é acessível, os museus, a questão do museu, da arte, tudo tem acessibilidade. E aqui no Brasil, não. Então, quanto à deficiência, também ela vai ser definida por essa interação do sujeito com o ambiente. Aqui no chat, a Cláudia fez um comentário. Penso que seja necessário um conjunto de ações, recursos, professores, capacitação, adaptação dos recursos aos alunos, incentivo e continuidade da percepção dos gestores educacionais quanto a esse trabalho. Então, aqui ela já fez esse comentário de incluir também, né, os gestores, enfim, dentro da perspectiva de trabalhar com a tecnologia assistiva e tudo mais. Alguém mais, gente, quer fazer inscrição? Nós não temos aqui inscritos. Eu acho que tocaste num ponto bem importante, e a gente fez um artigo, um capítulo, na verdade, do livro, eu acho que foi da professora Fátima Denari. Essa questão que eu queria que você comentasse a respeito sobre a estigmatização, né, em relação à pessoa com... Vamos no seu objeto de estudo e na sua vivência também, em relação à pessoa com deficiência visual. Em relação ao uso, por exemplo, eu lembro que você deu até um exemplo numa das nossas discussões, do uso da bengala, que estigmatizava muito mais a pessoa com deficiência, nesse caso visual. E aí a gente está falando de tecnologias que, aí você acabou comentando agora, que diminuem, além de diminuir a barreira, tem essa perspectiva mesmo
de diminuir essa visão em relação à pessoa com deficiência. Por exemplo, o uso da tecnologia, você deu os exemplos dos smartphones, que são com tecnologia, com aplicativos bem avançados, e que não necessariamente se olha. Deixa eu tentar aqui reformular a pergunta. Mas eu quero dizer de diminuição mesmo do estigma relacionado à deficiência em relação ao uso, enfim, ao uso das tecnologias, né? Eu acho que tem essa análise também do enfoque social, do olhar para a autonomia, para o olhar em relação à independência, e eu acho que é uma questão também que favorece a esse olhar de quebrar preconceitos, de discriminações em que as pessoas com deficiência, a gente está falando de uma condição específica relacionada à deficiência visual. Aí eu queria que você fizesse enfim, um panorama disso em relação principalmente a esses avanços, né, que tem da tecnologia. Isso, na verdade, como a Maria colocou, quando a gente pensa em um recurso de tecnologia assistível, e vocês viram muitas imagens, né, na apresentação, não tem como se usar um recurso de tecnologia assistiva sem marcar, né, sem indicar a deficiência, vamos dizer assim, maximizar o estigma em relação à própria deficiência. Existem recursos que trazem um maior estigma e outros menos. Uhum. Então, por exemplo, uma pessoa surda. Você não olha para uma pessoa e vê que ela é uma pessoa surda ou com perda auditiva. Mas se você vê o aparelho, né, o aparelho auditivo, você já identifica que é uma pessoa com deficiência. E assim, existem deficiências que afetam a questão do próprio corpo, né? E que trazem de forma imediata ali o estigma de um corpo diferente. Mas existem deficiências que, se você não estiver usando um recurso de tecnologia assistiva, você não é percebida socialmente como uma pessoa com deficiência. E aí entra uma questão da dualidade. Né, você quer ser reconhecida enquanto pessoa com deficiência, ou você prefere ficar na própria invisibilidade dessa deficiência, até porque a gente sabe que existe preconceito, né, em relação à pessoa com deficiência, principalmente o que a gente chama de capacitismo, pensar na capacidade da pessoa a partir dela ter ou não uma deficiência. Então, esse sempre foi, pelo fato de eu ter deficiência, esse sempre foi, durante o doutorado, um dos meus argumentos, que as pessoas com deficiência muitas vezes abandonavam ou rejeitavam os recursos de tecnologia assistiva para não marcar a deficiência, não indicar e não sofrer esse preconceito constante, né? Esse preconceito socialmente instaurado. E já existe também uma outra vertente. Muitas vezes eu conheço outras pessoas com baixa visão que, embora não necessitem, por exemplo, de uma bengala para se locomover, andam acompanhados de uma bengala para indicar que é uma pessoa com deficiência em que, em algum momento, ela pode necessitar de ajuda. Então, são as duas faces do próprio uso da tecnologia assistiva. Mas se a gente pensar na fase da educação básica, e principalmente daquele momento ali de adolescência, vamos pensar ali de 9 a 15 anos, de 9 a 16 anos, é muito difícil a gente conseguir convencer uma criança com uma deficiência que não é perceptível visualmente, socialmente pelos colegas, a usar um recurso de tecnologia assistiva. Por quê? Porque elas têm vergonha de usar esse recurso, têm vergonha de indicar que necessitam, né, de que é diferente
dos colegas, e por medo de não ser aceito entre os grupos de colegas. Então, eu tinha essa hipótese, né, que o uso de tablets, smartphones, que são recursos já amplamente usados por pessoas com, sem deficiência, poderiam, vamos dizer assim, ser um up, né, em tentar fazer com que uma criança, um adolescente, se aproprie de um recurso de tecnologia assistiva. Mas eu acabei desenvolvendo aquela pesquisa aqui, Maria, de formação de professores e implementação, e o que eu percebi é que nem sempre. Então, eu tentei implementar os tablets com 2 crianças com baixa visão, e uma se adaptou muito bem, e hoje, assim, o tablet é o principal recurso na escolarização dele, de acesso, né, de acessibilidade, enquanto a outra criança, ela não se adaptou, né? não quis usar, continuava tendo vergonha de usar o recurso, e aí a gente entra na questão novamente da subjetividade do sujeito. Ela é tão tímida que ela nem nas entrevistas ela quis falar o motivo que ela não usou. Só que aí a gente já refuta, né, de que por ser menos, porque até por mais que ele seja menos estigmatizante, a forma com que ela vai usar é diferente da forma com que os colegas usam. Então isso também acaba marcando um pouco a deficiência, né? Então é complicado. Sim, é verdade. Então, Maria, posso fazer só uma... Roseli. Diga. Então, lá no centro, eu trabalho no Centro de Apoio Pedagógico para Pessoa com Deficiência Visual, e lá a gente percebeu, assim, entre uma fase das crianças, até 5 anos, 6 anos, mais ou menos, não tinha problema nenhum com os recursos específicos, né? E nós tivemos o caso de uma menina que, quando ela chegou com 10 anos, 11 anos, ela começou a negar a reglete, por exemplo. Ela não queria mais a reglete. É como se ela estivesse começando a tomar consciência, né, da condição dela de pessoa cega, e como isso, de repente, fosse visto pelos seus colegas, né? E aí ela começa a ter um sentimento de negar. Já um outro exemplo de uma outra menina, já na adolescência, em relação à bengala, que a bengala, usar bengala para ela era mico, né? Então, essa questão da vergonha, né? Da questão da deficiência. Então, Vanessa, na tua pesquisa, tem assim, tu conseguiste chegar a uma conclusão de que existe um período assim em que se negam mais, tem um momento em que, por exemplo, a pessoa, de acordo com a sua maturidade, ela aceita mais, a aceitação assim com mais facilidade dessa condição de pessoa com deficiência. Tu chegaste a ter essa... Então, nas minhas pesquisas eu ainda não consegui analisar isso, mas as outras pesquisas, né, na área da deficiência visual mostram essa questão da adolescência como um ponto crítico, né, da aceitação do recurso de tecnologia assistiva, por ele ser um recurso que causa grande estigma e preconceito dos colegas. E a gente sabe como que é adolescente, mesmo quando não é deficiência, usa um óculos ou tem que usar uma coisa diferente, que aquilo ali diverge muito, acaba virando motivo de chacota, piada e exclusão dos grupos sociais. Então, o que eu consigo hoje assim perceber é que quando é feito, e aí teve essa diferenciação entre as que eu fiz as observações. Na sala do aluno que se apropriou, foi feito um trabalho com toda a turma, explicando, primeiro porque tinha que explicar por que ele ia usar o tablet e os outros não podiam.
Então, não podia na concepção da escola, né? Então, assim, foi feito a questão da conscientização desses alunos, mostrando quais recursos que ele ia usar, que ele não ia jogar, não era para jogo, não era para receber mensagem, não era para rede social. Então, houve uma exploração da turma inteira do recurso que o aluno estava usando e para que ele usava aquele recurso, né? Para cumprir qual função. E aí, depois dessa sensibilização, houve muita aceitação, a ponto dos próprios colegas se oferecerem para ajudar, porque eu usava muito para tirar foto da lousa, né? Depois ampliar a deficiência visual, então às vezes os próprios colegas ofereciam para tirar foto, entregava para eles. Então, vamos dizer assim, houve uma cooperação dos colegas por eles terem sido esclarecidos. E já na outra sala não teve esse trabalho, né, de conscientização. Então, acho que a aluna se sentia, não sei, com vergonha de tirar o tablet da mochila, de tirar foto do quadro, de usar, tirando foto do livro e ampliando. Então, eu acredito que isso vai depender não só da idade. Caiu? Mas a gente está conseguindo te ouvir, Não, tá um pouco Maria. travando. Não caiu, não. Não depende exclusivamente da idade, né? Mas vai depender do contexto. Então, se é uma criança até de 6 anos, como você citou, que chega numa escola e que aquilo se torna motivo de piada, de chacota, de exclusão da criança, ela acaba rejeitando o recurso para ser aceito pelos colegas. Eu penso que é mais nessa perspectiva. E Vanessa, é muito interessante isso que tu colocaste, e que talvez precise ser levado aos professores que estão lá na escola, no ensino comum, né? E a gente, nos nossos cursos lá no centro, a gente coloca muito isso para o professor. Ele precisa fazer essa sensibilização naquela turma, não só na turma do aluno, mas na escola toda, né? Em relação àquele aluno, por exemplo, aluno com deficiência visual, ele enxerga de uma forma diferenciada, os recursos que ele vai utilizar são diferenciados, e apresenta isso para a turma, faz essa sensibilização para a turma, e desse modo, essa criança ela vai se sentir fazendo parte daquele contexto, e não algo diferente. Quer dizer, diferente, mas como todos são diferentes, ela tem as especificidades dela e que tem que ser respeitado. Mas a turma precisa conhecer, né? Não é colocar lá e como se não fizesse parte daquela turma, aquela criança, dentro das suas especificidades. Isso. É o respeito à diferença, né? A inclusão, ela vem também com essa missão, que muitas vezes a gente esquece. Exato. Eu acho que a perspectiva do desenho universal, ela responde muito bem a isso, né, de pensar na turma toda, na acessibilidade para a turma toda, e aí diminui, enfim, acaba criando exatamente essa cultura, né, de que todos somos diferentes, aprendemos de forma diferente, uns precisam de recursos, sim, mais específicos, mas isso não significa que seja só para aquele estudante, pode servir para outros estudantes. E aí isso tem que ser contemplado na formação inicial, formação continuada, esse debate. Tem um comentário aqui da Caroline, diz assim, que fiz um projeto sobre a efetivação da tecnologia assistiva para autista em nosso município. Cheguei a ter uma conversa com a professora do atendimento educacional especializado, que relatou ter um kit para pessoas com deficiência visual, mas que raramente fazia uso. Pedi outros encontros na escola, mas não obtive resposta positiva. A tecnologia assistiva foi instituída como política pública em 2008, mas pouco se sabe sobre os recursos. Acredito que pelo custo e pela estigmatização da pessoa com deficiência, além de outros fatores, sejam eles sociais, políticos, que interferem sobre a maneira.
Então, ela fez esse comentário aqui em relação a um projeto que desenvolveu. Eu acho que essa questão também de falar de kit para deficiência, eu acho que acaba até estigmatizando também, né, em relação a pensar que seja para a deficiência. Mas acaba que a tecnologia assistiva, ela vem com esse público, né, que é para deficiência, incapacidade e mobilidade reduzida. Mas aí está a forma como a gente vai tratar essa deficiência no âmbito da escola, né, como diferença para excluir ou como respeito à diferença. Para a inclusão, né? Aí que eu acho que vem a grande diferença. Gente, aqui ok, os comentários. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Que a gente já vai chegar na finalização da nossa atividade. Alguém levantou a mão aqui, foi a Deusilene? Ou foi o Emerson? Não, tem uma mãozinha aqui. Deusilene? Você está ouvindo? Você está com a mãozinha levantada? Foi sem querer ou você tem alguma pergunta? Foi sem querer. Tá. Então, gente, a gente está chegando ao final da nossa atividade de hoje. Foi muito enriquecedora a contribuição da Vanessa, contribuição dos estudos que ela trouxe para a gente. Eu até coloquei, Vanessa, aqui a tua tese, coloquei o link, quem quiser baixar, ler a respeito. Aqui no chat disponibilizei a frequência, tá, para vocês assinarem. Bem, eu vou deixar aqui um minutinho para a Vanessa fazer as considerações dela finais, e a gente finaliza a nossa atividade de hoje. Agradecendo a você, Vanessa, por aceitar, por estar aqui conosco. Tivemos um pouquinho de umas situações que não estavam no nosso planejamento inicial, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo, conseguimos fazer a nossa atividade. E aí, deixo para você fazer a sua fala final, de considerações ou de agradecimentos, tá? Então, primeiramente, agradecer você, Maria, pelo convite, né? E a turma pela atenção, pela participação, as perguntas. Foi muito agradável a tarde com vocês, estar falando um pouquinho sobre tecnologia assistiva. Eu sei que foi muito rápido, foi como vocês colocaram, né? Muito objetivo, mas espero que essa sementinha, né, de que existem possibilidades, de que existem recursos, produtos, metodologias, práticas e serviços que permitem a participação e a funcionalidade da pessoa com deficiência, esteja plantado na própria questão da profissionalização docente de vocês, e que quando vocês forem atuar enquanto professores, ou aos que já atuam enquanto professores, seja da educação especial, seja do ensino regular, que vocês acreditem, né? Eu acho que essa é a palavra. Acreditem nesse aluno, acreditem que há possibilidade de desenvolvimento, porque muitas vezes a gente quer julgar o aluno de acordo com o corpo, né? De acordo com os limites impostos ali organicamente, e esquece que existem vias alternativas para se fazer as mesmas atividades, seja de leitura, escrita, orientação, mobilidade. Então, que ao se deparar com um aluno com deficiência, que vocês possam se debruçar, seja enquanto professores de ensino comum ou especial, se debruçar sobre aquilo e tentar, né, ao máximo, fazer com que aquele aluno participe, porque isso vai fazer grande diferença na vida desse aluno e em quem ele vai se tornar futuramente. Então, eu acho que isso é uma responsabilidade de todo professor, né? Porque muitas vezes, eu mesmo, enquanto era professora de biologia, antes de conhecer a pedagogia, a educação especial, eu fazia isso. Para mim, eu tinha 29 alunos na sala, mas o com deficiência não era meu aluno.
Então, a gente tem que ultrapassar essa barreira e começar a entender que a escola é um espaço democrático e que nós somos professores de todos, do aluno com deficiência, do aluno com problemas sociais e familiares, do aluno que aprende sem a gente a gente nem precisa ensinar para ele aprender. Então a gente é professor de todo mundo e a gente tem que pensar em formas de conseguir fazer com que todos participem. Então é isso que eu quero que fique de hoje, dessa tarde. E agradeço mais uma vez pelo convite. Obrigada, Vanessa. Nós que agradecemos. Para a gente finalizar, gente, vamos tirar uma foto, quem puder ligar a câmera para fazer um registro nosso, da nossa atividade de hoje. Vamos lá. Quem puder, liga a câmera. Eu poderia 10 minutinhos com você, professor? Sim. 5 minutinhos. 10 é muito. Pode ser? Pode ser. Obrigado. Vamos lá? 1, 2, 3. Foi uma mais uma que agora que mais o pessoal ligou agora a câmera. Foi. Pronto. Obrigada, Vanessa. Obrigada à turma, obrigada aos convidados que puderam estar presentes aqui. Vamos ter outros momentos de atividades, sim, que eu penso que a gente tem que convidar, sim, o público, convidar a comunidade, a sociedade para, junto conosco, né, Vanessa, ocupar esse espaço também da universidade pública, da universidade gratuita, e que a gente possa, em futuros projetos de extensão, estar dialogando, eu aqui com a Universidade Federal do Amapá, você aí com a Universidade Federal de Catalão, a gente possa fazer projetos também em parceria, que possam exatamente produzir conhecimento, mas socializar esse conhecimento, né, que a gente arduamente aí, ao longo de nossa trajetória dentro da universidade pública, tem produzido. Então, te agradeço muito, foi uma tarde maravilhosa, você muito leve, delicada para explicar, muito preocupada também, sempre em dar o melhor, e a gente pôde experimentar esse momento hoje, tá bom? Te agradeço e finalizo a nossa atividade de hoje. Rodrigo, obrigada também pelo apoio, por nos possibilitar criar o ambiente aqui mais seguro, ter gravado, a gente vai estar disponibilizando no YouTube, para quem não conseguiu assistir, ou teve dificuldade, porque a nossa internet também não ajuda daqui, e é isso, né, por hoje é só. Vanessa, um beijo para você também. Tchauzinho, obrigada. Tchau, obrigada, viu? Estou à disposição também por aqui. Tchau. Então, tá. Tchau, gente. Tchau. Rodrigo, só pode finalizar a parte da gravação.